Boa noite. Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Meu nome é Isabela Dercoli, eu sou editora-chefe de Cláudia. Bem-vindos a mais uma live de Cláudia, diretamente dessa noite muito fria aqui em São Paulo. Não sei quem tá por aqui, quem tá num lugar um pouquinho mais quente. Mas hoje, para dar uma animada nesse inverno que a gente tá tendo, eu chamei para um papo super animado a advogada, apresentadora e escritora Gabriela Prioli, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. A ideia hoje é falar sobre política, esse tema que tanta gente evita, tanta gente tem medo de discutir, mas que é muito necessário e que a Gabriela ensina todo mundo a falar de política, ensino básico de política, e agora ela está lançando um livro sobre isso. Então, para todo mundo que acompanha as lives, para todo mundo que acompanha a carreira da Gabriela, ela está lançando um livro. Ela chegou aqui agora. Aí! Olá! Oi, Gente, Gabi! desculpa! Eu atrasei 1 minuto. Mas é porque eu Ai, tava tentando. você tá pedindo desculpa por atrasar 1 minuto. Sim, mas eu tenho que pedir desculpa. O tempo das pessoas é importante. É que eu tava tentando ligar o ring light, que a gente trocou o modelo de ring light. E aí eu tava procurando um negócio de rosquear, mas é o de botãozinho. Aí eu tava aqui assim, ai meu Deus, cadê? Terrores tecnológicos que a gente aprendeu durante a pandemia, né? Muito. Eu tava te Oi! falando que dia 13 sai seu livro, Sim. muito animada, Política é para Todos. Eu tive o privilégio de ler antes, então Jura? Ai, que sim. legal! Vou dar spoilers aqui, porque eu gostei muito, fiquei Que muito bom. animada. E eu acho que tem uma coisa muito benéfica que é assim, e eu vinha falando isso aqui logo que você entrou, eu acho que você faz um trabalho há um tempo de transformar a política numa coisa um pouco mais palatável do que a gente via a política antes. E isso se consolida com esse livro agora, que, cara, explica tipo passo a passo de todo o sistema nacional e da estrutura. E de repente você começa a entender como as coisas funcionam e por que as coisas vão e voltam e por que É. tem umas crises, né? Então eu achei muito legal isso. Que bom, nossa, eu tô muito feliz, porque acho que, acho não, é a primeira vez, fora a minha equipe, né, que eu tenho a possibilidade, a oportunidade de conversar com alguém que já leu. Então eu tô assim, ai, meu filhotinho, sabe? Que bom que você gostou, tô feliz, obrigada. Seu filhote E tá aí no mundo agora, né? Ele é um. sim, E ele começa com uma coisa que, cara, a hora que eu acabei de ler, né? Logo a introdução, eu falei, meu Deus, essa ela foi cirúrgica, ela foi exatamente no que todos nós pensamos e temos dentro da gente. Eu acho que a maioria de nós cresceu ouvindo que política e futebol não se discute, é, né? E aí, nos últimos anos, a gente tem discutido muito mais política, porque não faz o menor sentido a gente não discutir nem política nem futebol. exato. Primeiro, porque eu acho que a gente tem que ser capaz de discutir as coisas, né? Acho que a gente pode assumir que a gente não vai discutir nada. E depois, porque eu acho que tem a questão da gente ter que saber falar com o outro, mesmo que a gente não concorde, né? Acho que, assim, isso é Claro. essencial para a gente sobreviver. Então, eu fiquei me perguntando, né, de onde você tirou o título do livro, que é tão real e, às vezes, que a gente passa batido por isso. Sabe, Isa, eu acho que Política é para Todos é o título de toda a minha ideia ao comunicar política. E eu vou, se você me permite, voltar um pouco para a história da nossa live. Então, a gente Claro. teve uma ideia sobre o título da live. O pessoal que está assistindo a gente talvez não saiba, eu até fiz uns stories hoje sobre isso. Mas, num primeiro momento, a gente pensou em todo mundo deve discutir política. E aí eu fiquei pensando sobre o deve, sabe? Porque eu tenho uma comunicação que fala muito sobre a nossa vida dever ser um espaço mais amplo de possibilidades e não de deveres. Porque eu acredito que discutir política tem que partir de uma convicção e não de uma imposição. A gente precisa aprender, se convencer de que a política é um assunto importante. E a partir do nosso espaço, da nossa possibilidade, a gente se engajar mais ou menos na discussão política. Então, o importante para a gente saber é a política, as decisões políticas
e as decisões políticas institucionais, então o que acontece no Congresso, a relação do Congresso com o Executivo, a relação do Congresso e do Executivo com o Judiciário, então Legislativo, Executivo e Judiciário, elas vão impactar na nossa vida, queiramos nós ou não. Então não adianta muito a gente dizer assim, eu vou fazer o meu, e eu vou deixar a política para lá, porque eu não quero, não adianta, eu não vou discutir isso. Porque essas decisões que vão ser tomadas vão impactar na sua vida. A escolha por um modelo de sistema tributário impacta na vida de todo mundo. Então, a gente precisa, em alguma medida, saber o que está sendo discutido. Mas no passado, eu acho que a gente tinha essa ideia de que a gente não devia discutir política porque política era um assunto chato, política devia ser deixado só para as pessoas que entendem muito de política, e qualquer dúvida ou qualquer tentativa de alguém de se engajar nesse assunto era ridicularizada e essa pessoa era tirada do debate. Então, quando você diz que o meu livro é um livro escrito para todo mundo entender e ele parte do básico, essa é a ideia. Porque eu costumo dizer que a gente vive num baile de máscaras. Todo mundo fica fingindo que sabe muito porque tem vergonha de perguntar. E a gente perde a maior das oportunidades, que é de crescer a partir da dúvida. Ninguém nasce sabendo nada. E mesmo as pessoas que sabem muito sobre um assunto ignoram vários outros assuntos. Então eu estou conversando com um monte de gente aqui nessa live. E eu penso o seguinte, talvez eu saiba mais sobre política ou sobre direito que algumas pessoas que estão me escutando, mas com certeza essas pessoas sabem mais sobre outros assuntos. E tá tudo bem. Por isso que o nosso convívio é rico. E por isso que a democracia, como espaço de convivência do plural, do diferente, é tão importante. É tão importante que nós preservemos esse espaço. Para a gente poder crescer a partir dessa diferença de conhecimentos. Então, o primeiro ponto é: política é para todo mundo, porque é para quem já sabe. E é também para quem não sabe. Porque essas pessoas serão impactadas pelas decisões políticas. E essas pessoas têm peso político à medida que elas votam, fazem escolhas. Então, elas precisam se engajar nessa discussão, de novo, precisam sob uma perspectiva de consciência e não de imposição. E eu falo não de imposição porque a vida das pessoas é diferente. Às vezes, a gente está num momento, vou dar um exemplo pessoal meu. A minha mãe ficou viúva com 32 anos e 2 filhos pequenos. E aí ela, viúva com 32 anos e 2 filhos pequenos, estava lá vivenciando um luto, tentando entender como ela criaria aquelas 2 crianças e se enfiando de cabeça no trabalho para conseguir colocar comida na mesa. Nesse momento, talvez ela não conseguisse se aperfeiçoar no assunto. Não dá tempo de estudar. E tudo bem. As pessoas também não podem ser menosprezadas porque elas não conseguem naquele momento se engajar o tanto que a gente quer. E aí a gente pode falar, poxa, de que jeito que eu consigo facilitar para você? Como é que eu consigo, de repente, incluir a política no seu dia a dia? Será que se eu conheço uma pessoa que não tem tanto tempo assim, eu posso estudar um pouquinho e conversar com ela num momento de lazer, de um jeito mais solto, para trazer todo mundo para esse jogo? E aí, política é para todos, parte da convicção de que na democracia a gente tem que preservar o plural, o diferente. Então, política não é só para as pessoas que pensam exatamente como eu. Retiradas desse espaço democrático, as pessoas que atentam contra a democracia, porque aí elas estão querendo destruir aquilo que viabiliza a divergência, a gente tem que conseguir debater, discutir, conversar com quem pensa diferente da gente. Então é para todo mundo. Para quem pensa como eu e acha que a gente vai conseguir conquistar um Brasil melhor a partir das minhas convicções, e para quem pensa diferente de mim, porque nessa conversa com o outro eu vou ser capaz ou de reafirmar o meu ponto de vista e melhorar meus argumentos, ou de mudar de ideia a partir de um bom argumento que me foi trazido. Então, acho que essa é a ideia do Política para Todos. Todas as pessoas que democraticamente têm visões distintas, todas as pessoas que têm conhecimentos distintos sobre um tema. Então, a minha ideia é que a gente possa falar o que a gente pensa, com tranquilidade e respeito, e principalmente para que a gente possa fazer perguntas. Porque não é um assunto fácil, é super complexo. E se a gente ridiculariza a dúvida, a gente corre o risco de as pessoas, por vergonha de perguntar, começarem só a repetir ideias que não são delas, são de outras pessoas. E aí a gente não tem uma democracia de fato, porque a gente não vai ter as pessoas exercendo esse poder que é de cada um de, né, contribuir para os rumos que o nosso país vai seguir. Não, você falou tudo, assim, primeiro, é difícil, mesmo quem tem mais intimidade com o tema tem dificuldade, né? Às vezes acontecem coisas que a gente tem termos difíceis, uma CPI como essa que está acontecendo, às vezes você fala, gente, isso é normal, isso não é? Eu acho que é uma situação que todo mundo tem que entender que é difícil, ninguém tira de letra, entendeu? Não. É difícil para todo mundo. Quer que eu dê um exemplo? Vou dar um exemplo.
Na CPI, eu sou advogada, não sei se todo mundo sabe. Então, eu sou advogada, eu sou mestre em direito penal. Na CPI, recentemente, aconteceu uma prisão. E quando os senadores prenderam o Roberto Dias, para quem quiser pesquisar, dá um Google, eles falaram em crime de perjúrio. Só que crime de perjúrio é filme americano. No Brasil não existe perjúrio. O crime aqui é de falso testemunho. Então eles falaram que aquela pessoa estava sendo presa por um crime que não existe. Eu consigo compreender que eles falaram perjúrio, mas que eles estavam querendo dizer outra coisa. Mas olha só como é difícil. Sim, Os senadores. eu que não tenho esse embasamento, eu falava, gente, mas isso pode? E assim, se você vai acompanhar a discussão na internet, você vai ouvir todos os lados. Então, o legal do seu livro e do que eu achei é que você tem um embasamento para você poder entrar nessa discussão mais Sim. firme do que você acredita. Porque eu nem preciso concordar com ninguém e eu não preciso mudar a cabeça de ninguém. Mas eu falo, pô, então o que eu acredito tem essa base, esse caminho para seguir, né? Eu acho que te dá mais segurança também das suas convicções. Eu acho que a ideia da segurança e profundidade. Porque às vezes a gente tem o argumento que é popular. Vou dar um exemplo. Eu estou toda cheia de exemplos, né? Mas recentemente a gente teve a discussão sobre o fundo eleitoral. Né? Então, o pessoal votou a favor de um fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais no meio de uma pandemia. Então, primeiro assunto. Eles votaram a favor de um fundo eleitoral de 6 bilhões durante uma pandemia. Eu tenho um problema conjuntural, que é a pandemia. Então, eu estou num momento em que a gente deveria ter outras prioridades. Mas eu posso pensar que mesmo antes da pandemia, o Brasil já vinha de uma crise. Então, eu tenho um problema que vem desde antes da pandemia. Então, não necessariamente se eu tivesse sem a pandemia, seria razoável pensar num fundo eleitoral desse tamanho. Mas por que a gente tem um fundo eleitoral desse tamanho? Isso tem a ver com os distritos eleitorais que elegem, por exemplo, os deputados federais. Dependendo do tamanho do distrito eleitoral, você precisa fazer campanha para mais pessoas. O Brasil é muito grande, os estados são grandes. Quanto mais pessoas você precisa atingir com a sua campanha, mais dinheiro você precisa ter para fazer campanha. Então, discutir o nosso sistema eleitoral e eventuais alterações nessa forma de eleição, por exemplo, ou pensar numa eleição mista com a votação pelo. Agora tem a proposta do Distritão que até aumentaria o gasto da campanha eleitoral. Então, veja, uma discussão conjuntural de pandemia, depois uma discussão da crise que a gente estava vivendo antes, uma discussão do nosso desenho eleitoral que pode encarecer as campanhas. Você vai falar, mas Gabriela, a gente tem um histórico de impacto de redes sociais hoje em dia nas eleições, então elas não precisariam ser caras, ou tão caras. Existe um outro dado. Você vai falar, mas Gabriela, por que o financiamento precisa ser com dinheiro público? Ele não pode ser com dinheiro privado? Existe a alternativa do financiamento privado, mas aí você vai ter uma crítica que é da interferência do poder privado, do poder econômico, sobre o poder público. Então, se eu pago por uma campanha, eu vou querer que aquele candidato atue defendendo os meus interesses, e não necessariamente os interesses de todos os eleitores que depositaram ou que clicaram lá na urna pelo seu voto. Então, outra questão. E aí, talvez, se eu quiser diminuir a interferência do poder econômico no poder político, o financiamento público de campanha possa ser uma alternativa. Deputados lá dos Estados Unidos, Alessandro Ocasio-Cortez, por exemplo, já falou de financiamento público de campanha como uma alternativa ao sistema de financiamento privado norte-americano. E aqui no Brasil, a gente teve a impossibilidade de doação por empresas decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, olha só, eu aposto que muita gente que viu esse assunto do fundo eleitoral na mídia e falou que absurdo tanto dinheiro, e tá certo de falar que é absurdo tanto dinheiro, eu concordo com isso, mas não pensou que dentro desse assunto tivessem tantos outros assuntos para a gente pensar sobre. Então, aquilo que pode parecer muito simples é, na verdade, complexo. E se a gente ficar preso nessa superfície, a gente nunca vai conseguir aprofundar as nossas discussões. E se a gente não conseguir aprofundar as nossas discussões sobre política, a gente sempre vai ficar sujeito a quem entende de política, àqueles que entendem sobre política, que estão decidindo por nós. Você fala, é muito difícil, às vezes a gente ouve o termo e não entende, eu dei o exemplo dos senadores. Quando eu estreiei na televisão, eu estreiei falando sobre orçamento público. Aliás, já indico aqui para quem estiver assistindo a gente, tem uma série no site do Senado Federal, se vocês pesquisarem, tem lá Orçamento Fácil, uma série de vídeos para vocês entenderem o orçamento público, vale super a pena, é um conteúdo gratuito que vocês podem acessar. Sim. E o orçamento é difícil pra caramba, cara. Eu tenho formação em Direito, embora não seja especialista nessa área, como eu disse, eu sou mestre em Direito Penal, mas quando eu fui estudar para entender sobre orçamento público, eu tenho dúvida. E aí o que eu acho estranho é, se de repente eu apareço e falo, eu tenho dúvida, alguém vai aparecer aqui e vai falar,
Nossa, que ridículo! Você não sabe nada sobre orçamento público? Então, por que as pessoas são ridicularizadas quando elas perguntam sobre outras coisas? Eu vi isso acontecer. Quando eu fiz a live com a Anitta, eu sei que alguns trechinhos do nosso vídeo circularam por grupos de WhatsApp ridicularizando perguntas que ela fez. E o que ela mostra ao fazer essas perguntas não é fraqueza, é força. Porque ela expõe a vulnerabilidade. E ao expor a vulnerabilidade e a ignorância dela sobre esses assuntos, ignorância não é necessariamente um termo pejorativo, é uma constatação. Eu ignoro muito mais coisas sobre o mundo do que eu sei coisas. Então, ao mostrar a ignorância dela sobre esses assuntos, ela se permite evoluir e aprender. E dois, ela abre a possibilidade de que as pessoas não se sintam constrangidas por reconhecer as próprias ignorâncias. E é assim que a gente evolui. Não, eu acho que ela deu um baita exemplo e foi muito corajosa. Acho que muita gente, depois disso, se permitiu também perguntar e fazer parte. Você falou logo no comecinho uma coisa que eu acho que é super importante agora, que é o seguinte, dos ataques à democracia, né? E eu acho que às vezes as pessoas acham que o único ataque que existe à democracia é a possibilidade de um golpe, alguma coisa assim. Na verdade, não, a democracia ela pode ser atacada de muitas formas todos os dias, porque ela tem muitos pilares. Então, eu queria que a gente falasse um pouco de quais são essas bases da democracia e por que a gente fala, às vezes, que elas estão sendo atacadas no momento que a gente vive. Tá. Eu posso indicar a bibliografia aqui também, que acho que pode ser bacana. Tem obras que eu até cito no meu livro, vocês podem ler o meu livro, que é um pouco mais curtinho, depois vocês leem essas obras específicas. E, Gabi, antes também queria falar que você tem um clube do livro que é muito legal, que também dá para fazer parte, para fazer essas discussões. Eu falo depois do clube. Mas vamos lá. Então vamos pensar na nossa democracia. Quando a gente pensa na nossa democracia, a gente pensa no quê? Pô, a gente pode, de 4 em 4 anos, eleger o presidente da República. As eleições são intercaladas, né? Vocês viram que a gente teve eleição municipal agora, e depois a gente tem a eleição para a presidência. Mas aí, em ciclos de 4 em 4 anos, 2 em 2 intercalados, a gente escolhe os nossos representantes. Tá. Mas como é que funciona essa democracia dentro dos partidos? Como que os partidos decidem quem vão ser os candidatos? Por que a gente precisa do partido político? Por que esse período é de 4 em 4 anos? É de 4 em 4 anos para todos os cargos? Ou vocês sabem que para o Senado, por exemplo, é diferente? Então, a gente tem o nosso sistema eleitoral e essa periodicidade de eleições e a possibilidade de todo mundo votar. Então, mesmo o voto, que hoje em dia a gente tem um voto universal, e a gente buscou isso por muito tempo, não era uma realidade desde sempre. Se a gente pensar nas democracias antigas, a porcentagem de pessoas que podiam votar, que eram consideradas cidadãs, era muito pequenininha. E com o tempo isso vai evoluindo. Então as mulheres puderam votar só muito tempo depois. A gente tinha durante um período voto censitário. Então a primeira questão é a realização de eleições periódicas e a possibilidade de um corpo maior de cidadãos ser integrado nesse processo de escolha dos candidatos. Tem outra coisa importante que são as instituições da democracia. Então, a gente precisa ter o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, que vão se balancear. E a gente precisa ter, por exemplo, uma imprensa livre, tá? Então, o que tem acontecido hoje em dia, que é diferente do passado que a gente falava do golpe, com tanque, etc., é que a gente tem visto a democracia ser erodida por dentro. Então, ela pode ter dois sintomas. Eu gosto muito do que o Yasha Monk fala no Povo contra a Democracia. Você pode começar a perceber uma democracia sem direitos ou direitos sem democracia. Então, ou você fragiliza o processo de escolha e representação, ou você fragiliza as instituições que garantem esses direitos dentro da democracia. De qualquer maneira, é um problema. E por que isso é um problema? Porque, vamos pensar o seguinte, se a gente tem um presidente que se elege pelo voto, mas elimina essas instituições por dentro, fragiliza o Poder Judiciário, fragiliza o Congresso Nacional, eventualmente ou diretamente ameaça a não realização de eleições. Você, de fato, continua tendo uma democracia? Será que em países que a gente tem eleições, a gente ouve muito países com eleições nos quais o candidato recebeu 100% dos votos? Essas eleições são livres? Então, não é necessariamente só termos eleições periódicas que garante a existência de uma democracia de fato. E não é necessariamente só termos as nossas instituições que garante que o nosso sistema seja efetivamente democrático. Mesmo no nosso modelo de democracia liberal, a gente pode questionar, por exemplo, se de fato as pessoas que ocupam os cargos no Congresso Nacional representam os interesses da população. Quem está sendo representado, como são financiadas as campanhas, quais são os interesses que estão sendo discutidos. Então,
Tudo isso é importante para a gente entender sobre a nossa democracia e perceber as ameaças e conseguir rechaçar todas essas ameaças num processo de aperfeiçoamento contínuo. Por quê? E aqui é uma frase famosa, né? Mas a democracia não é perfeita. Ela está longe de ser. Mas ela é o melhor sistema que a gente tem. Então a gente precisa tomar cuidado para não perder, por exemplo, a nossa possibilidade de discordar. Eu gosto de falar da divergência porque às vezes a gente está na internet e eu explicito as minhas opiniões e as pessoas podem não concordar com o que eu penso sobre alguns assuntos. E o que eu digo é, o que eu quero preservar é a nossa possibilidade de divergir. Qualquer pessoa que se apresente no cenário político dizendo que é o portador da única verdade que existe e que, portanto, ele deve silenciar todas as vozes contrárias e que para cumprir esse destino ou esse interesse, ele vai fragilizar as instituições que a gente tem para proteger esse nosso direito de dissentir, de divergir, de discordar, eu vou ser contra essa proposta. Ainda que ela seja velada, embora muitas vezes ela tenha sido explícita. Mas por isso que a gente precisa se preocupar. Para manter esse nosso poder de falar, não concordo, deixa essa ideia ruim. Quero escolher outra pessoa. Eu votei nesse cara, mas agora eu não concordo mais com ele, quero votar em outro. Entendeu? É isso. E eu acho que tem uma coisa legal que você falou, que é da nossa parte atuante, assim, de como a gente é responsável também pela manutenção da democracia, né? Eu acho que o povo tem que ter essa clareza, que assim, você pode se manifestar e você também tem que ser um agente a favor da democracia. Sempre. Sempre porque está na nossa mão. E quanto mais engajados nós tivermos na defesa desse sistema, menos as pessoas que operam de forma mais direta esse sistema vão pensar, poxa, peraí, parece que faz sentido, porque a erosão da democracia não é de uma hora para outra. Ah, pronto, ó. Mas é quase como... Você vai ali dando dica, entendeu? Vai dando dica, dando dica, dando dica, você percebe que as pessoas estão comprando, ninguém faz muita coisa, estiquei um pouco mais, a corda foi, estiquei um pouquinho mais, não aconteceu nada, e aí a hora que você vai ver é tarde demais. Então é importante a gente estar vigilante para preservar esses nossos direitos, o nosso sistema democrático, sob pena de quando a gente se der conta, a gente não poder mais falar o que a gente quer. Eu acho que a gente viveu no país, são grupos pequenos, tá? Mas eu lembro que eu vi algumas manifestações públicas, por exemplo, pedindo a volta de um ato institucional que vigorou no período mais problemático da ditadura militar. E isso me mostra que as pessoas não conhecem o que é esse ato institucional e o que foi a ditadura militar, porque se nós estivéssemos na vigência do AI-5, essas pessoas não poderiam se manifestar. Quer dizer, elas estão ali exercendo um direito que elas não teriam naquele contexto. Então, isso me faz pensar que elas acham que elas querem aquilo, mas elas nem querem verdadeiramente. Então, por que é que essas pessoas estão se manifestando por algo que me parece que elas não conhecem? Então, o ideal é a gente conhecer, para a gente não correr o risco de pedir uma coisa que depois a gente vai falar, putz, nem sabia que era exatamente isso. Não era bom. A gente está vivendo esse momento da CPI, que é uma CPI muito importante, né? Muito reveladora. E aí, vou usar a palavra surpreendido por falta de outra melhor, mas no começo dela fomos surpreendidos pela ausência de mulheres ali na linha de frente, porque elas não haviam sido indicadas pelos líderes. E aí elas estiveram ali, brigaram pelo direito de poder estar presente, né? Elas não podem votar, mas elas podem fazer parte dessa rotina. Tiveram papéis importantíssimos até agora, em muitos momentos. E eu acho que muita gente ficou sem entender por que essas mulheres não puderam participar e se a gente pode, de alguma forma, organizar esse sistema para que isso não aconteça mais. Porque eu acho que, como você falou, a democracia é plural. E aí a falta de mulheres revela uma falta de pluralidade, né? Ó, vamos pensar de novo num problema do momento, a pandemia. Com a pandemia, as crianças ficaram em casa porque elas não puderam ir para a escola. E o cuidado com as crianças, tradicionalmente, é destinado à mulher, e a gente tem um grande número de famílias monoparentais no Brasil, lideradas por mulheres. Então, as mulheres muitas vezes são chefes da casa. E aí a gente já poderia problematizar o papel feminino na sociedade, né? Porque elas estão liderando lá, então elas têm que tomar decisões financeiras, estratégicas, enfim. E não a mulher que a gente imagina como dona de casa. Mas tá, outra live, a gente marca. Essas mulheres que ficaram com as crianças em casa, com as crianças e com os idosos em casa, nessa função de cuidado que é tradicionalmente atribuída à mulher, foram prejudicadas no trabalho. Então, vão ser... a gente tem um recorte de gênero aí que impõe uma diferença no impacto sofrido durante a pandemia.
E se a gente for discutir esse impacto sobre as mulheres, que é específico sobre as mulheres no Congresso Nacional, a gente não tem a representatividade que a gente tem na população. Nós somos maioria na população brasileira e somos uma minoria dentro do Congresso. Nós temos pouquíssimas mulheres prefeitas. A gente teve uma presidente da República. Então, por que é importante a gente... E o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, eleger mais mulheres. Não estou dizendo aqui para vocês, para a gente eleger mais mulheres, e eu estou vendo que tem muitos homens nos assistindo, mas homens e mulheres, é bom a gente falar disso. Não é porque as mulheres sejam melhores do que os homens. Eu não gosto desse tipo de fala, até porque a gente reforça expectativas de gênero, né? Sim. O importante da gente ter mais mulheres no Congresso é porque a gente tem um desequilíbrio entre o número de mulheres na sociedade e a representação no Congresso Nacional. Então, o ideal para que a gente veja uma representação mais democrática é que a gente tente ter um paralelo mais fiel entre aquilo que é a sociedade e o que é a representação política no Brasil. Então, a gente fala que, no geral, os políticos são homens, brancos, ricos e de meia idade. Esse é o Brasil? Jamais. Esse não é o Brasil todo. Então a gente precisa que tenha lá no Congresso a representação do Brasil todo. E o Brasil todo é majoritariamente feminino. Então a gente precisa que existam mulheres lá com ideologias distintas, ideias distintas, mas para que a gente também mostre para as mulheres que estão surgindo que é possível sonhar com essa perspectiva. Porque se a gente está lá, criança, agora eu vou falar com as mulheres, e você vai pensar, o que você quer ser quando eu crescer? Você pensa um pouco a partir dos seus exemplos, né? O que eu tô vendo aqui? Você não sei, se você... vamos pensar numa profissão que não existia. Quando eu era pequenininha, não existia o YouTube. Então eu não podia sonhar em ser youtuber. Porque não dava para sonhar, porque não tinha YouTube. Como é que eu sonharia em ser youtuber? Então, se eu olho para frente e não vejo o exemplo, como é que eu vou querer ser política? Por isso que é importante que nós tenhamos mais mulheres na política, por isso que é importante que a gente vote mais em mulheres. Não só para que a gente tenha mulheres discutindo assuntos que impactam na vida das mulheres brasileiras, ou seja, ampliando as vozes que vão estar presentes na discussão no Congresso Nacional. Eu costumo dizer que a diversidade é boa para todo mundo. A gente, ao vivenciar a pandemia, percebeu que as respostas que a gente tinha não eram suficientes para resolver um problema novo. E sabe como que a gente aprimora a nossa capacidade de resolver novos problemas? Ampliando o repertório. Se eu digo que o meu livro é uma chance de ampliar repertório sobre política para que a gente consiga se colocar melhor nas discussões, a presença de pessoas de gêneros distintos, com histórias distintas, com experiências distintas no Congresso Nacional, com visões distintas sobre o mundo, é a possibilidade de, ao ampliar o repertório, a gente conseguir enriquecer todas as discussões. É bom para todo mundo. Não é só para essas mulheres que estarão lá, que chegarão, né, em virtude desse nosso apoio. E também é importante para que as meninas, então, eu sei, tem uma organização que incentiva a doação, que, aliás, faz doação para campanhas de mulheres, o Vamos Juntas, e o lema deles é: com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. Então, essas meninas precisam olhar para essa possibilidade. Elas precisam poder sonhar em serem aquilo que elas enxergam. O exemplo do YouTube. E outro ponto importante é, quando essas mulheres foram participar da CPI, Isa, as respostas dos homens a um discurso firme de uma mulher, e às vezes das mulheres também, e de novo, aqui eu quero ser muito clara com vocês, às vezes a nossa resistência àquilo que confronta a nossa visão de mundo não é uma resistência deliberada. A gente sente porque a gente aprendeu desse jeito. Se a gente aprendeu que a mulher sempre tem que ser doce, sem refletir, a gente reage a uma mulher firme. E tá tudo bem. Se você tá me ouvindo e pensou, puxa vida, eu sinto um incômodo quando uma mulher fala de maneira mais firme. Não tem problema, isso não significa que você é uma pessoa ruim e que você não quer que as mulheres ocupem espaços de poder. Significa que você foi educado desse jeito. Mas a gente tá na vida para se aprimorar. Então a gente pode se reeducar e pensar, por quê? Por que uma mulher não pode ser firme, não pode ser ambiciosa, não pode lutar por aquilo que ela acredita? E eu tenho um IGTV sobre isso, mas vou indicar para quem não quiser assistir o IGTV, quiser só pesquisar. Coloquem aqui no Google também uma pesquisa sobre Heidi Roizen. Você conhece, Isa? Não conheço. É uma pesquisa feita pela Columbia Business School. Uhum. Eles pegaram um estudo de caso da Harvard Business School sobre Heidi Roizen, uma das primeiras executivas do Vale do Silício. E eles entregaram para os alunos deles, eles dividiram os alunos em 2 grupos. Então, para um grupo, eles entregaram aquela história, o estudo de caso, com a Heidi Roizen. Nome correto. Para o outro grupo, eles entregaram o mesmo estudo de caso, mas eles trocaram o nome.
colocaram Howard Rosen. E os alunos dos dois grupos avaliaram de forma equivalente as capacidades da Heidi e do Howard. Mas quando eles foram perguntados se eles queriam trabalhar com a Heidi e com o Howard, o pessoal preferia trabalhar com o Howard. Porque a Heidi, para eles, parecia muito ambiciosa, meio grosseira, sabe? Ríspida demais. As mesmas características, quando associadas a um homem, são entendidas como positivas. Quando associadas a uma mulher, são entendidas como agressividade. Eu costumo dizer que quando eu vou em reuniões, o meu marido trabalha comigo em algumas coisas, né? E a gente fala as mesmas coisas. Eu sei porque ele me conta. Eu sou sempre chata, ambiciosa demais. Ai, difícil eu ouço muito. E ele é um empresário com uma visão de longo alcance, um cara bom de negócios. Eu falo, ué, porque as pessoas esperam essa docilidade. Então, quanto mais cedo a gente se acostumar com esse mundo que acolhe as capacidades variadas de homens e mulheres, melhor vai ser para os homens, que vão ter também uma existência mais livre, que não precisa ficar presa nesses padrões de masculinidade que são péssimos, do tipo, o homem tem que ser sempre o responsável financeiro por tudo, e a gente vê homens que não estão numa situação muito boa, se constrangendo, não conseguindo estabelecer relacionamentos, não podendo assumir fragilidade, e de outro lado, mulheres que não podem explorar suas potencialidades. Isso, a gente ressignificar esse desenho é importante para que a gente garanta um mundo mais livre para as gerações que estão vindo aí. Totalmente. E aí eu fico pensando no que a gente pode fazer, né? Porque a gente sabe que o sistema, por ele mesmo, de uma maneira natural, a gente tem visto muita evolução, a gente tem visto aumento, né, do número de candidaturas femininas, a gente tem visto mais mulheres falando sobre política, atuando, mas se a gente deixar ele como ele está assim, né, ele não vai se resolver muito cedo. Assim, a gente sempre fala que as pesquisas indicam que uma sociedade se tornaria igualitária em 200 anos se a gente deixasse o negócio correr naturalmente. Então, quais são as nossas opções? Porque muita gente fala assim, ai, mas eu também não vou votar na mulher só porque ela é mulher para aumentar o número de mulheres, né? Eu falo, calma, gente, não é isso. Tem muitas opções para a gente recorrer. Então, que caminho que a gente pode seguir para garantir que a gente vai ter essa evolução mais rápido do que em 200 anos, porque acho que todos nós sabemos que a gente não tem 200 anos a perder aí com isso, sim, né? E que a gente veja essas mulheres lá atuando por todos nós de uma maneira mais justa. Olha, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que pensar como a gente reage às mulheres nos espaços de poder. Não precisa contar para todo mundo, não. Pode ser íntimo mesmo. Será que eu lido bem? E isso se você for homem ou se for mulher. Porque às vezes a gente fala... Outro dia eu falei sobre empoderamento no CNN Tonight. E aí o pessoal falou, porque a gente tem que ajudar as mulheres que estão vindo. Eu falei, eu adoro essa ideia de ajudar quem está vindo. Mas isso nos coloca num papel de protagonismo. Eu quero a reverência às mulheres que já estão numa posição de poder. Então, eu recebi mulheres no meu GPS político, por exemplo, que é um quadro que eu tenho no meu canal do YouTube, que eu converso com diversas lideranças políticas, algumas que pensam mais parecido, outras que pensam diferente de mim, e eu falo sobre a minha reverência a essas mulheres que estão nesses espaços, porque eu considero que elas abrem caminho. Então, a primeira coisa é a gente pensar como a gente reage. A segunda coisa é, será que a gente pesquisou o suficiente as candidaturas femininas para falar que nenhuma mulher dava? Porque às vezes eu acho que a gente vai talvez num conforto, porque, né, esse trabalho de pesquisar as coisas também pode ser chato. Mas aí talvez a partir dessa convicção que a gente pode ter construído aqui, de que é importante não só para a política, porque a política não vai ficar lá isolada em Brasília, ela tem impacto na nossa vida, né? E eu estou falando de política no âmbito federal, mas a gente pode pensar nas câmaras estaduais e municipais. Mas então, sabendo que isso vai ter impacto na sua vida, pelas decisões que serão tomadas, então as mulheres pensando em decisões sobre o impacto sobre a vida das mulheres, decisões de cuidados com filhos, decisões sobre educação. Então, será que a gente não precisa mesmo de mulheres para garantir maior representatividade? Não precisa ser só mulher, mas a gente equalizar um pouco essa conta? Depois, será que isso não é importante para que a gente garanta um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para as crianças que a gente gosta, enfim, para quem a gente conhece? Se a gente não estiver pensando só na gente. Então, acho que a partir dessa convicção, a gente pode ter só um pouco mais de disposição para buscar candidaturas femininas ativamente. É assim, poxa, eleger uma mulher seria muito legal. Então, vamos lá. Eu talvez não encontre um candidato que represente 100% daquilo que eu acredito, porque é difícil. Eu não sei se você acha. Não, mas encontrar difícil. Identificação absoluta, olha...
nem com meu marido, minha mãe, meu irmão, meus melhores amigos, assim. Eu não concordo, eu falo que eu não concordo 100% nem comigo. É, Porque mas tem que dia que eu falo assim, ótimo. Eu acho que a gente derruba essa coisa que tem até o estereótipo da, ai, não, ou você é de esquerda ou você é de direita. Gente, às vezes você concorda com algumas pautas, não com outras. Você não precisa ser, né, dedicado absolutamente a uma pessoa ou uma pauta. Você pode ir mudando. eu acho, olha, mais interessante, a gente fala dedicado a uma pessoa, a gente precisa, minha visão, parar de discutir política a partir de personalidades, a gente tem que tentar discutir política mais sobre projetos, a gente precisa entender, e o GPS político serve um pouco para isso, que o esquerda e direita foi se tornando cada vez mais complexo, porque a gente está pensando em Revolução Francesa, 1789. Naquele momento, quem estava à esquerda eram os liberais, quem estava à direita eram os conservadores. Depois disso, vai surgir um pensamento socialista para chutar o liberalismo para o meio. E aí a gente está vivendo outras coisas. A gente tem um problema de sustentabilidade significativo, a gente tem um problema de tecnologia, de cooperação internacional. Então, será que a gente consegue mesmo simplificar para essa distinção de 1789? Eu não estou falando que ela não sirva para nada, Não, mas mas é eu uma estou pauta falando. totalmente nova, né? A gente tá falando de uma pauta que não existia naquela época. A gente tinha muita coisa que não estava em Exato. pauta, né? Exato. Então a gente precisa complexificar essas questões, discutir mais projetos e de maneira mais aberta. A gente precisa se sentir mais livre. Mas aí, assim, se a gente. Muito provavelmente você não vai se identificar 100%, mas você consegue fazer algumas concessões para aquilo que não é fundamental. Você pode ser irredutível em alguns princípios, tudo certo. Só que aí, buscando essa identificação no máximo possível, você pode ativamente tentar buscar uma candidatura feminina. Sim, ótimo. Gabi, a gente está com o nosso tempo contado aqui. Eu tem muita gente aqui. Eu estou muito impressionada porque a maioria dos comentários é pedindo que você se candidate. Então, a gente Mas, ó, eu consigo fazer muita coisa desse meu lugar aqui, entendeu? Que é de, por exemplo, poder opinar livremente sobre tudo que eu vejo. Então, nesse momento, eu não acho que é a melhor opção. Se eu puder, assim, já que a gente está no final, você falou do Clube do Livro, eu vou falar de algumas coisas que tem para o pessoal. Primeiro, das coisas que estão disponíveis para todo mundo, já que o Clube do Livro, ele já fechou as inscrições e a gente vai ter só no ano que vem. Então, eu tenho um canal no YouTube com vídeos terças, quintas e sábados. Terças e quintas, 19 horas, avaliando o cenário político, falando muita coisa sobre esses assuntos que eu acabei de comentar com vocês. E aos sábados, a gente tem o GPS político. Eu converso com lideranças políticas e eles respondem as mesmas perguntas sobre projeto, ideologia, diálogo na política. Então, passou muita gente por lá. Eu conversei, vou tentar fazer uma ordem cronológica com Boulos, com Haddad, com Kim Kataguiri, com João Amoedo, com Vinícius Poit, com Ciro Gomes. Quem mais, meu Deus do céu? Eu vou falando. Agora eu preciso pensar quem já foi ao ar. Com a Marina Silva. Marina Silva já foi ao ar. Com a Manuela Dávila. Eu tenho mais outros gravados. Enfim, tem muita gente. Senador Alessandro Vieira, Randolfo Rodrigues. Tem muita gente no GPS. Super legal. Eu faço alguns conteúdos no meu Instagram. No meu Instagram o conteúdo é mais variado. O meu livro vai ser lançado no dia 13 de agosto. É muito legal. Escrevi com já muito está em carinho. pré-venda, né? Acho que é Já legal tá falar que já está em pré-venda. pré-venda no site da Companhia das Letras. Eu indico muitos livros no meu perfil, então é isso que eu tava hoje conversando com a minha equipe, a gente estava falando sobre as ações de lançamento do livro, e eu sou muito honesta naquilo que eu comunico. Então, claro que eu vou ficar felicíssima se vocês comprarem o meu livro e aproveitarem o meu livro. Mas se você está aqui nessa live e falou, não simpatizei com essa mulher, não sei, não quero comprar o livro dela, compre outros. Estude sobre política. Vá ver o conteúdo que eu falei que está lá no site do Senado Federal, não tem problema. O meu interesse é que vocês se tornem cada vez mais críticos e autônomos, empoderados. Não é vocês concordarem comigo, porque eu não tenho interesse nenhum em só crescer a despeito da independência de vocês. Então, só se aprofundem e consumam. E os clubes do livro, Isa, são projetos anuais. Então, o Clube do Livro 2021 ele já fechou as inscrições. A gente lê vários livros juntos. E faz aulas todo mês, tem uma leitura acompanhada. No ano passado, o conteúdo foi muito político e ideológico, então o pessoal viu muito essa coisa de esquerda, direita, o pensamento de esquerda, o pensamento liberal, o pensamento mais conservador. Foi bem interessante, a gente teve mais geral, mais Brasil, crise da democracia. Nesse ano eu tenho uma parceria com o Karnal, então ele está comigo no Clube do Livro o ano inteiro. As inscrições para o próximo só abrem no ano que vem, mas vale a pena se vocês tiverem interesse, ficarem atentos lá no meu Instagram, que a gente sempre conta por lá. Mas eu também tenho o Manual da Política Racional, que é um curso. E eu vou dar um spoiler que eu não sei se eu poderia.
Mas o Manual da Política Racional também tá com inscrições fechadas, mas eu tenho um plano de abrir as inscrições em breve com uma aula nova, um módulo novo sobre impeachment, que é um assunto que a gente tem discutido muito no Brasil atualmente. Então, E que quem é quiser importante a saber gente só... entender, eu acho. É bem importante a gente entender, né? Muito, muito importante. Também tem vídeos no canal, tá? É que, claro, quando eu falo do curso, a gente está falando do conteúdo esquematizado, pensado, mais fácil de acessar e com acesso vitalício para consultar sempre que tiver dúvida. Bom, Gabi, pelo Enfim, que eu vejo aqui, tem muitos alunos seus já, muita gente falando dos cursos, falando super bem, eu muita tenho gente mais que de ama o 20 mil clube. alunos, Isa. Não é Como que demais? você dá conta, né? Assim, é um fenômeno, de verdade. Eu Eu dou fico conta muito porque os meus feliz. alunos são maravilhosos, eles me ensinam tanto que eu vou nessa, entendeu? Eles aprendem comigo, eu aprendo com eles, a gente evolui, a gente se adora e é isso. Eu fico muito feliz que, primeiro, tem uma pessoa tão aberta a discutir política, tão disposta a ouvir, tão disposta a falar, apresentando argumentos de uma forma nada agressiva, né? Uma forma que não é de embate, assim, mas de troca. E eu acho que isso enriquece muito a nossa discussão. Fico muito feliz de ter mais uma mulher companheira nesse processo tão bacana que é da gente trocar informação, oferecer informação para o público. Acho que a gente possibilita aí uma entrada de mais mulheres nesse espaço, porque a gente oferece esse conforto. Queria agradecer muito a sua presença hoje. Eu que Falar agradeço, estou muito feliz. eu adorei. Eu acho que assim, ficaria horas, faria milhares de lives. Todo Posso mundo tem falar? Não, muitas deixa eu falar, perguntas. gente. Eu apareci na TV, sei lá, agora, anteontem, né? Comecei em março de 2020. Aí a Cláudia me chama pra fazer uma live. Eu tô deixando. Aí você entra na live e fala que leu meu livro antes de todo mundo e que você gostou. Eu tô Ai, pelo amor como é de que Deus. fala? Zerei a vida. Não, eu fico super feliz. Inclusive, sugeriram aqui uma chapa, você com a Anitta Vice e votaria de olhos fechados. Então, eu queria realmente agradecer a presença, o trabalho que você faz. Falar que Cláudia está sempre aberta para você, que a gente é, tipo, super sua fã, que a redação toda é sua fã. E, aparentemente, também muita gente que está aqui adorando o que você está falando. E é isso. E falar de novo que seu livro está em pré-venda. Então, gente, Sim. Eu vou recomendo. deixar nos meus stories um link pro pessoal. Se o pessoal se Ah, interessar, eu combinado. coloco agora. Fácil. Ótimo. Obrigada, eu adorei o convite, adorei conversar com você. E já que você falou que tem bastante gente que gosta de mim na redação, quando essas nossas imposições de isolamento acabarem, eu espero que vocês me convidem para passar a tomar um café na redação, quem sabe? Estou me Super. convidando? Estou, mas é isso mesmo. Nem precisava, está convidadíssima. Em breve estaremos juntas. Combinado. Tá bom. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Essa live vai ficar salva. Muita gente aí perguntou, porque eu acho que vocês têm que assistir várias vezes o que a Gabi fala. Tá Obrigada, bom? gente. Tchau, boa Tchau. noite. Beijo.